Ferra dorada, pecho una cuerda, con tu podereta visita, ella de humano. Hay dos caminos para ti, está hecho de espinas, y yo te seguiría. Bom, mais um episódio do nosso podcast em cena e hoje nós estamos aqui no Sesc Ipiranga para conferir mais um espetáculo para você e é claro que tem aquele super bate-papo com a atriz, contando um pouquinho, né, dos bastidores, contando um pouquinho da construção do personagem dela e você não pode perder. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos nossos patrocinadores, Doma Cabelo, Estúdio Arcanjo e Cena Criativa, camisas personalizadas feitas com muito carinho e amor para você. E agora, vamos lá conferir tudo sobre esse espetáculo que está fazendo muito sucesso aqui no Sesc Ipiranga, Medea, Depois do Sol. Vem comigo! Bom, pessoal, olha só, já estou aqui com ela, a Lu, essa atriz maravilhosa que está em cartaz aqui no Sesc Ipiranga, com o espetáculo Medea. Lu, conta um pouquinho pra gente como é que nasceu Medea. Então, também estou muito feliz de estar aqui no Em Cena com vocês para conversar sobre Medea, Depois do Sol, esse trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2024, na verdade, para essa encenação especificamente. Mas o trabalho que eu tenho acerca do mito, né, de Medea, já tem mais de 10 anos. Eu fiz um trabalho em 2009 que chamava Guerreiras, onde eu já atuava sobre essa figura de Medea, né? E depois uma peça chamada Um Berço de Pedra, onde eu também atuei sobre Medea. Mas esse texto é um texto inédito, que se chama Medea Depois do Sol, e onde eu comecei a desenvolver em 2024, né? Comecei o trabalho de desenvolvimento, de contato com os grupos de mulheres ativistas, e que levantei algumas narrativas sobre maternidade, sobre maternagem, e fui cruzando essas narrativas com o mito de Medea, né? O mito de Medea, algumas peças de teatro ligadas a Medea, enfim, então é um caldeirão de informações aí, essa encenação propriamente dita. Ô Lu, e conta um pouquinho pra gente aqui, como é que foi, né, a preparação, né, da Lu mesmo, né, para trazer, né, esse monólogo para os palcos, como é que foi? Eu acho que tem um trabalho físico, né? Físico, espiritual, mental e emocional, né? Para fazer um trabalho como esse, porque de fato é uma história muito densa, é uma história que fala sobre um filicídio, sobre a morte dos filhos, né? Provocada por uma mãe, mas, enfim, com toda a justificativa que existe, né? De uma colonização, né? De um corpo. Então, para dar luz a essa figura, de fato, eu precisaria ter um tônus importante, assim, um tônus forte. Então, eu tenho me preparado muito. Eu trabalho muito com o corpo, né, especificamente, com um método chamado método Feldenkrais, que eu trabalho para assentar um pouco as energias do corpo. Enfim, trabalho com, além do método Feldenkrais, faço yoga, faço pilates, musculação, né? Então tudo isso para preparar um pouco esse tônus, né, para a cena. Mas junto com isso eu tenho feito aulas de canto há um tempo, porque a peça é toda musicada, tem muitas músicas, então era importante também que eu preparasse um pouco esse caminho, né, da voz para que emergisse aí uma voz empoderada para cantar essas músicas que eu construí também, né, que eu escrevi. Lu, o que você acha, né, dessa peça nos dias de hoje? Como ela dialoga, né, com a nossa atualidade hoje? Então, Medea, na verdade, como é um mito, né? Então, sempre que aparece, eu acredito, né? Sempre que vem um mito, vem uma história muito antiga, muito arcaica, é porque, de fato, ela tem muita importância. Quando ela aparece, ela emerge num tempo, espaço, é porque a gente precisa escutar, né? Então, a gente está vivendo um momento muito grave em termos de violência contra a mulher. Não que isso não existisse antes, mas sempre existiu há séculos. Mas, atualmente, parece que com as redes sociais e com
também o empoderamento dessas mulheres, né, dos seus discursos, isso tem aumentado exponencialmente. Então, o que acontece é que eu acho que a peça vai tratar um pouco disso, né, de um masculino que coloniza um corpo feminino, que tira essa mulher desse lugar dela, dessa terra dela, e ela confia nesse masculino, nesse homem, e depois ela se ela se ilude, né? E depois ela vê, bom, eu acho que aconteceu alguma coisa aqui que esse homem não é exatamente o que eu pensava. E ao contrário disso, era realmente um conquistador, né? Uma figura muito violenta. E aí, diante disso, ela se rebela, né? Então não vou contar muito a história, É, né? Porque na verdade é uma revisitação, não é exatamente a história do mito, né? Mas como eu falei, é uma mistura de várias informações e várias narrativas. E eu acho que agora é o momento da gente falar sobre isso. Quanto mais a gente falar, quanto mais as sim. mulheres se conquistarem esse discurso, esse debate, mais eu acho que a gente vai ter oportunidade de mudança e de transformação social dessa situação que a gente está vivendo hoje. Durante essa temporada, né, teve algum feedback de alguém da plateia que chegou até você assim, que você falou, meu, é, foi forte, assim, que te tocou? Uhum. Eu acho que eu tenho recebido algumas mensagens muito, muito poderosas, assim, muito bonitas, muito delicadas também, de pessoas que ficaram bastante mobilizadas com o trabalho, né? A gente está entrando na terceira semana de temporada, a gente é uma temporada curta aqui no Sesc Ipiranga, no Uhum. Teatro Mínimo. Então a gente está na terceira semana que vem a gente já finaliza até o dia 29, né? E de fato eu tenho recebido muito retorno, especialmente pelas redes sociais. A gente também tem isso, né? Atualmente, Facebook, Instagram, que as pessoas também. A gente tem um Instagram, que é o @Medeia Depois do Sol, e lá a gente tem recebido algumas mensagens, assim, e particularmente de homens, o que Olha tem me só. deixado muito feliz, né? Que vêm e que dizem, olha, tô realmente me espelhando nesse masculino, não quero ser esse homem, não quero não agir dessa maneira com as mulheres, né? Nem com a terra, né? E acho que a Medea Depois do Sol me fez pensar. Então, acho que particularmente os homens. E esses feedbacks, eles são legais, são importantes porque você consegue sentir que realmente a mensagem está sendo levada, está sendo entregue, né? E Uhum. quando você vê um cara, né, tendo essa consciência, Uhum. acho que é mais satisfatório ainda, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Né? A gente entende que em algum lugar chegou. E eu acho que a gente está trabalhando no teatro, especialmente nesse teatro mínimo, né, que é um teatro para 50 lugares, tem um lugar mais aconchegante da palavra, né? É, eu sinto que aí é ainda mais poderoso porque é aquele lugar mais micropolítico, assim. A gente Uhum. não está tratando de um lugar mais macro, mas está tocando coração a coração, assim, mais de perto. E eu entendo que quando eu toco você particularmente, você vai levar esse Sim. discurso, essa palavra, essa ação para dentro de sua casa, né? Para dentro das suas ações como homem, enfim, como mulher. E você agindo dentro da sua casa, você está agindo também no plano político, no plano social. O que que você leva, Lu, dessa temporada, desse espetáculo, para sua vida pessoal? Esse trabalho ele já tem muito da minha vida pessoal, né, de experiências minhas também, de experiências de mulheres que eu cruzei, né, de narrativas muito, muito pessoais mesmo. Então, eu acho que o retorno dele é um retorno para uma militância ainda mais, que eu chamo de militância alegre, né, de que a gente possa, através do teatro, da dança, da performance, a gente agir sobre o mundo. Então, eu acho que eu levo essa possibilidade concreta de agir sobre o mundo, né, a partir desses debates, assim. Então, acho que esse é o recado mesmo que eu levo para a minha vida, né? Que eu já tenho na minha vida, mas que essa peça me fez acreditar mais que isso é possível, né? Ô Lu, a gente tá tendo aí, né, muitas peças em cartaz e tal, muita gente indo ao teatro. Qual a importância da cultura do teatro para você? Olha,
o que me apaixona mais no teatro é esse contato pessoal, né? A gente saber que a gente está aqui vivo, né? Porque eu amo a arte de uma maneira geral, a arte e cultura, né? Mas as linguagens artísticas me encantam sobremaneira, assim, cinema, as artes visuais, enfim, a música, todas elas têm a sua importância, o seu lugar no mundo, né? Mas o teatro, especificamente, me encanta, as artes da cena, por conta desse espaço que é presencial. Né? E eu acho que não à toa as pessoas estão vindo muito para o teatro depois que a gente passou um momento Uhum. tão difícil, né? Que esse momento de isolamento que Sim. a gente teve aí com a Covid-19, que não está tão distante de nós, né? Faz pouco tempo, relativamente pouco tempo. Eu acho que houve um movimento bonito das pessoas virem para o teatro, né? Porque é no teatro que, de fato, a gente se encontra presencialmente com o artista, né? E com o artista e com esse discurso do artista. Então, acho que isso é muito importante, né? E o teatro ele tem a sua função para sempre no mundo por isso, porque ele nunca vai esquecer que existe o dado da presença. E é isso que eu acho que é o recado do teatro, né? É uma fogueira, quase uma fogueira que a gente acende e a gente fica em redor dessa fogueira, que a gente está um pouco aqui nessa fogueira, né? Uma luz aqui, e é essa fogueira onde as pessoas vão escutar histórias, né? Vão ver histórias, vão trocar histórias. Então, acho que isso é muito precioso, muito único. Bom, durante os ensaios, né, do Medea, conta um pouquinho pra gente como é que foi, assim, os bastidores dos ensaios. Quantas horas de ensaio? Nossa, a gente fez uma média de 4, 5 horas de ensaio diárias, assim. A gente veio com esse processo desde o ano passado, né? Porque, como eu falei para você, em 2024 eu escrevi o texto, eu fui para Nova York, né? Faz parte porque eu tenho uma carreira acadêmica também, eu sou professora universitária e eu fiz um pós-doutorado. Nesse pós-doutorado eu fui para Nova York e lá em Nova York é que eu escrevi esse texto. Tem a ver um pouco com isso, mas se a gente for contar toda essa história vai levar um tempo. Mas, enfim, eu fiz em 2024, em 2025 eu vim para São Paulo e aí comecei a querer montar o trabalho, né? Estava com o Uhum. texto na mão, e aí, primeiro, os cortes do texto, porque eu também sou autora do texto, né? Sou a dramaturga. E aí foi no segundo semestre que eu comecei a reunir essas mulheres, é uma equipe de mulheres, de 98% de mulheres, que fazem parte da equipe criativa do trabalho. E essas mulheres se reuniram em torno desse trabalho, a gente começou a ensaiar, fizemos um ensaio aberto, né, no Rio ano passado, e finalizamos o ano com esse ensaio aberto, eu ainda com o texto na mão, Uhum. né? E aí a partir de janeiro, de fato, aí a gente pegou para valer, assim, né? Agora vamos ensaiar horas, mais horas, e a gente já estava com essa certeza de que iríamos fazer a temporada aqui, então já tinha uma meta, né, para cumprir. Então fomos ensaiando assim uma média de 4, 5 horas diárias para poder levantar o trabalho e eu memorizar o texto, né, porque é um texto que ele é um monólogo, mas ele é um monólogo dialógico, né? Sim. Eu estou em cena com uma outra atriz que é musicista também, a Lizzie Andrade, e ela dialoga comigo, ela canta, né? E ela toca e também faz algumas personagens. E é muito legal esse diálogo porque a gente criou essa relação entre nós, assim, né? E precisamos ensaiar, tivemos que ensaiar muito, né? Com as duas diretoras que temos, né? A Ana Cecília Costa e a Kátia Darre. Bom, ô Lu, tem alguma cena que é marcante pra você do espetáculo? Eu vou dizer essa cena porque, de fato, quando a gente pensa em Medea, a gente sempre pensa nisso, mas é a morte do filho, né? Quando ela, de fato, resolve que vai matar e que mata efetivamente o filho. É um momento muito marcante, meio significativo. Te emociona? Muito, muito. Bom, sei que você vai apresentar, não quero tomar muito seu tempo, tá? Mas só para a gente finalizar, se você puder definir, né, Medea em uma música, em uma frase, qual seria? Uau! Deixa eu ver. Eu fiz muitas frases para Medea porque fiz o texto inteiro, né? É, acho que eu posso cantar essa música final, que é uma música que eu acho que tem muito a ver com ela, né? O passo Medea é junto e não só. É uma parte da música. Acho que é um pouco isso. Porque eu acho que o recado dessa Medea aqui Uhum.
é que a gente constrói esse mundo juntos, né? Não tem um processo isolado, né? As outras Medeias que existem, de alguma maneira, elas exercitam essa ação da morte dos filhos, ela toma essa ação, ela vai muito solitária. E eu acho que esse trabalho que eu desenvolvi aqui é um trabalho que evoca o coletivo, evoca a comunidade, evoca outras mulheres. E eu acho que a frase é: o passo Medea é junto, não só. Uau, que lindo! Lu, muito obrigado. É um prazer falar contigo, te Um receber aqui prazer no também, Encena. querido. E vamos convidar a galera para assistir? Vamos convidar. Então é isso, a gente vai ficar em cartaz até dia 29 de março. Está sempre aqui de sexta a domingo, sexta 21h30, e sábados e domingos 18h30 no Sesc Ipiranga, no Teatro Mínimo. Então eu espero vocês para a gente compartilhar dessa história tão antiga e tão atual. Então, ó, não percam, porque ainda dá tempo de você conferir esse espetáculo que está sensacional. Beijos e até o próximo episódio, galera.